Mighty you are, holy you are, your mercy endureth forevermore. Righteous you are. Glória a Deus. Bom, agora vamos passar para o momento de flash interview. Eu quero começar por chamar a irmã Sandra Cardoso, para dirigir o momento, por gentileza. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da nossa irmã. Deus seja louvado. Vou chamar também o pastor Paulo de Carvalho, o pastor Vicente e o pastor Luiz Bento, por gentileza, chegar à plataforma. Pastor Luiz Bento. Glória a Deus. Aplaudimos mais uma vez. Graça e paz. Eu queria, antes de começarmos, pedir a bênção ao pastor Longa. Muito obrigada por aquele momento. E eu, na verdade, estou completamente assustada pelo dia de hoje. E perdoe-me se eu cometer algum erro. Como digo sempre, a direção me pega cada uma. Mas pronto, como dizem, os jornalistas devem estar sempre preparados para alguma coisa, né? E o pastor Vicente veio já aqui a amedrontar. Pastores, é um prazer. Eu estou a conhecer hoje os outros dois pastores. Pastor Vicente, na verdade, já faz parte da minha vida há alguns anos. Tantos anos, né, pastor Vicente? Então é um prazer receber os outros dois pastores. Há uma coisa que em jornalismo não se faz. Quando se vai perguntar, vai se entrevistar, perguntar os nomes dos entrevistados. Como eu disse, a direção da VPN está sempre a me pregar algumas. Então eu estou alheia de quem vou entrevistar aqui hoje. Então peço desculpas aos pastores. E vou pedir desculpa também à igreja, porque a minha voz não está muito boa. Estou a me sentir muito bem. Eu acho que o pastor Longa hoje fez um trabalho em tanto. Estou-me a sentir muito bem, graças a Deus. E vamos, de certa forma, falar de cultura evangelística, que para mim vai ser uma escola aqui, porque eu tive já a ver que estou com pastores que não sei se será suficiente. Eu queria muito que o meu colega Fausto estivesse aqui no meu lugar. Penso que os anos vão fazendo as nossas histórias. Mas nós vamos começando, não é porque o jornalista fala muito, se não controlar o tempo, vai acabando por levar. Vamos falar de cultura evangelística. Hoje vamos ter mais uma vez uma aula no fecho e encerramento aqui do 7º Congresso. Espero que todos vocês consigam sair daqui com alguma coisa, assim como eu. Quando comecei a estudar esse tema, eu disse, uau, eu acho que eu não sou jornalista o suficiente para entrevistar quem eu vou entrevistar. Então eu vou começar com o nosso pastor convidado, Pastor Luiz. Vamos começar pelo Pastor Luiz. O Pastor Luiz hoje fez-me perceber que missão
Pá, é um caminho longo. Pastor Luís, boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde. Está tudo bem, É um pastor? prazer estar aqui. Obrigada. Eu agradeço a essa organização. O nosso evangelista Denilson e a sua equipe estão de parabéns. E que Deus abençoe esses homens e mulheres de Deus abençoados que chegaram até aqui. Amém? Glória a Deus. Pastor Paulo, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por aceitar o convite. Amém. Pastor Vicente é da casa, né? Se bem que não podíamos cumprimentá-lo, porque ele deu-nos um seminário assim às 11 e mais alguma coisa, que parecia que o congresso já estava a encerrar. O que é que foi aquilo, Pastor Vicente? Bem-vindo. Muito obrigado, quero saudar assim a todos que estão aqui. A paz do Senhor, amados. Foi um tempo muito bom, aliás, está a ser todo o congresso. Eu não gosto de ficar descalço em toda a minha vida, mesmo em casa, eu não fico descalço, tenho sempre um chinelo. Mas hoje eu me senti tão à vontade aqui nos braços de Jesus, com a sua presença de calor nesse lugar, que eu fui desafiado até a imitar a irmã Ana e a descalçar. Então eu continuo a me sentir assim, bem confortável. Não, mas eu vou calçar mesmo já daqui a pouco. Eu me sinto bem confortável nesse lugar, na presença dos irmãos. Sinto-me em família. É muito bom estar convosco, irmãos. Obrigada, pastores. Para começo de conversa, quero aqui fazer perceber que hoje nós vamos ter aula, vamos ter debate. Então, pastor Paulo, pastor Luís e pastor Vicente, sintam-se à vontade para intervir, não é? A qualquer momento que eu for fazer alguma questão. O pastor Paulo vai inaugurar já aqui. Ele está a empurrar para aqui, né? Vamos então começar com o pastor Paulo, não é? Pastor Paulo, o que é que podemos chamar de cultura evangelística? Glória a Deus. Gostaria de saudar mais uma vez a Santa Magna, ou a Magna Assembleia dos irmãos que estão aqui presentes. Cultura evangelística. Presbítero Denilson, obrigado pelo convite e Deus lhe abençoe. Cultura evangelística. Temos aqui dois conceitos extremamente pesados. Primeiro, cultura já diz respeito a hábitos, diz respeito a costume, diz respeito à forma de pensar também. Porque quando estamos a falar de cultura, não tem só a ver com artefactos. Porque o foco de muitas pessoas é só olhar para artefactos ou olhar a certos códigos daquilo que nós chamamos de cultura. E as pessoas, quando falam de cultura, olham mais para a música. Mas se esquecem que cultura tem a ver com o modus operandi. Tem a ver com a forma de nós pensar. E para que seja cultura, quer dizer que tem que se levar um hábito diário, para ele se tornar um hábito de dia a dia. Como, por exemplo, olhar no contexto bíblico, o que é uma cultura no tempo bíblico? As pessoas vão olhando para a forma como eles vestiam, como eles viviam, os locais, as casas e etc. Agora, cultura evangelística quer dizer o modo operante de se fazer o evangelho. A forma como o evangelho é feito, respeitando ou investigando os locais onde o evangelho deve penetrar. Porque o método que eu usar para levar o evangelho a um determinado lugar não é igual a outro determinado lugar, tendo em conta a sua realidade local. Se eu não estudar a cultura daquele local, então a minha cultura evangelística não vai ter um retorno positivo, porque o objetivo é ter impacto. E o impacto é o resultado. Agora, para que haja uma cultura evangelística, igreja ou indivíduos, elas devem estudar a região, qual é o hábito daquela região. Depois estudar os setores naquela região. Quando estamos a falar dos setores, aí nós estamos a falar já de questões sociais. Porque ao falar de questões sociais, aí nós iremos olhar na dimensão daquilo que foi classificado pelo mundo. Classe baixa, classe média e classe alta. Cultura evangelística em que dimensão?
Esta é a pergunta que eu deixo no ar aqui para os meus colegas. Glória a Deus. Ministro Luís. Por que não? Eu sou teu mais velho, né? Quase que tomou teu lugar. Eu sou teu mais velho, né? Pode avançar. Eu estou à vontade, se me passar, eu estou sempre pronto. Bem, se falamos da cultura evangelística, né? Por exemplo, o slogan é até que se torne cultura. O que é cultura? A cultura é o traço característico e identificativo de um grupo de pessoas. Quando eu quero conhecer a identidade de um grupo de pessoas, não é? A característica de um grupo de pessoas, o que vai definir isso é aquilo que eu vou chamar da cultura daquelas pessoas. Quando falamos da cultura evangelística, nós estamos a olhar para quem? Para os filhos de Deus, discípulos de Jesus. Então, a cultura evangelística, na verdade, é a característica identificativa ou identificatória, não sei qual é o termo aqui que eu usaria, mas identitária, o termo que eu usaria aqui. Para quê? Para definir e caracterizar os filhos de Deus, os cristãos ou os que creem na pessoa de Jesus Cristo e creem no Evangelho. Então, a cultura evangelística, que deve ser algo presente em toda a comunidade cristã e até em todo lugar onde tem pessoas que se afirmam como cristãos. E aqui falei algo interessante no seminário de liderança. Eu disse, os grupos de evangelismo nas igrejas, às vezes fizeram com que, tudo bem que eles têm a missão de despertar o lado do evangelismo da igreja, mas na verdade o que devia acontecer é que toda a igreja, mais do que um grupo de evangelismo da igreja, devia ser igreja evangelizadora. Porque um dos papéis e funções e missões fundamentais da igreja é ela estar ali como uma base do reino, no lugar onde ela é estabelecida. Para quê? Para que ela possa ser comunicadora para os de fora a respeito do quê? Do que lhes mantém dentro da igreja e comunicadora para os de dentro em relação a quê? A necessidade de continuar a passar testemunho para quê? Para os de fora. Então tem o vinde e tem o ide. Se eu digo a alguém vinde e a pessoa entra dentro da igreja e depois de entrar na igreja não lhe ensino o ide, significa que eu deixei de funcionar como um rio para funcionar como um lago. Rio tem nascente e tem foz. Amém? Tem movimento. Então, como crerão se não há quem pregue, né? E como pregarão se ninguém é enviado? Então, vamos lá, vamos a essa pergunta. Como vão crer lá fora se não há quem pregue? Depois a pergunta é, como haverá pregação se ninguém é enviado? Interessante. Se a igreja não envia, não há pregador lá fora. Se não há pregador lá fora, significa que a igreja não enviou. Logo o que acontece? Tem algo profundo aqui que eu queria deixar para os irmãos. O que acontece aqui? Se a igreja não está a enviar, ela para mim está do lado errado da questão. Porque nos céus continua a haver a pergunta, a quem enviarei? Eu tenho dito que é mais, acredite irmão, é mais confortável você fazer ou responder a Deus o que Isaías respondeu, que é, Senhor, quem deu crédito à minha pregação, do que Deus continuar a perguntar para a igreja e para a comunidade, a quem eu enviarei? Agora repara, a pergunta para a igreja é a quem eu enviarei. A igreja que não envia não responde a pergunta fica no ar. Mas eu e você que estamos aqui, estamos a ser desafiados a estar no lugar de dizer a Deus, e a Deus, nós enviamos quem deu crédito à nossa pregação. Quando você diz a Deus quem deu crédito à nossa pregação, fizeste a tua parte. Quer dizer que entraste na cultura evangelística. Quando você não faz essa parte, os céus continuam a perguntar para a igreja. E então aqui no Rocha, a quem eu vou enviar então? Tem aqui pessoas também no Rocha para ser salvo. Tem pessoas no Patriota para ser salvo. Tem pessoas no Morro Bento, onde eu estou para ser salvo. Não é? A quem enviarei? E quem fala Morro Bento, fala das aldeias, fala das vilas, aonde Deus envia a igreja. Porque a igreja é o quartel-general de Deus, das operações de Deus na terra. E apesar em glória, dá um amém. Ele vai entender isso melhor que ninguém. O quartel-general das operações. Obrigado. Uau. Amém? Amém. Eu tenho dito assim, quando nós falamos de cultura evangelística, e quando nós referimos ao Evangelho, a resposta é que o Evangelho é um nome. E este nome é Jesus Cristo. Essa palavra cultura, ela aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Daniel 1:4 e Daniel 1:17. E essa palavra cultura, ela dá a ideia de um sinal, dá a ideia de um escrito, ainda dá a ideia de registros de Deus. Vocês sabem quem trouxe os registros de Deus para a terra? Vocês sabem quais são os registros de Deus para uma cultura evangelística ou de boas notícias? Seu nome é Jesus Cristo. Aleluia. O mundo bradou, o mundo nunca mais foi o mesmo. Diante desse sinal de Jesus,
abertura da porta para o Evangelho. Quando você chega no livro de Lucas 4:18 e 19, você encontra uma resposta que o céu nunca mais se esqueceu, nem a terra. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois Ele me ungiu. Ou seja, aí começa a história de uma cultura escrita por um nome que o mundo não pode apagar. Aleluia. E eu hoje quero dizer aqui nesse lugar, à minha frente tem homens que vão andar nessa cultura. Eles vão registrar no coração das pessoas a marca da vida de Cristo. Minha nação nunca mais será a mesma. Desde que ele saiu do mar, e a Bíblia diz que os céus se abriram, e os céus nunca mais se fecharam. Eu ouço pessoas dizer que os céus de Angola estão fechados. Meu irmão, provavelmente você não lê a Bíblia. Desde que o evangelista Jesus Cristo, depois de sair do batismo, irmão, a Bíblia diz que ele orou lá no livro de Lucas, o céu se abriu e se ouviu uma voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Não, eu vou mudar o discurso hoje. Este é o meu filho Denilson, em quem a terra Angola se compraz, e eis aqui os meus filhos, em quem Angola vai jubilar. Pastor Paulo. Pois, dando na linha de pensamento do apóstolo e do pastor Vicente, em Marcos 16 diz: e ele disse-lhes: ide por todo o mundo e preguei o evangelho a toda a criatura. Ide por todo o mundo. Qual mundo? Qual mundo? Aqui tem dimensões de vários mundos. Ide por todo o mundo. Agora, esse ide por todo o mundo tem que partir de dentro das nossas igrejas. Mas eu quero realçar algo muito importante. Nós só estamos a falar de ide. Agora, como é que você vai se não há financiamento? Porque o que está a acontecer é que nós estamos a ter igrejas que não têm, que olham o dinheiro como demônio. Sim. Se nós olhamos o dinheiro como demônio, o teu ide será em vão ou não terá impacto. Porque para o trabalho ser efetivo é necessário que haja um financiamento por trás. Bom. Posso ouvir amém aqui? Que tá Amém. dinheiro. Agora, é importante nós perceber o seguinte: por que é que há mais missionários que vêm de lá para cá do que de cá para lá? É porque os de lá para cá entenderam o poder econômico por trás das coisas. Então, quando eles enviam alguém, eles financiam esta pessoa. Muito mais do que receber profecia. As igrejas em Angola precisam de colocar dinheiro na conta do missionário que ele envia para que as coisas possam funcionar. Então, quando Jesus disse ide por todo o mundo, que mundo? Nós só estamos a olhar nas vilas. Mas há um mundo que está perdido, que nós estamos a deixar atrás. Os políticos precisam ouvir falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisam, sim, senhor. Agora, quem vai penetrar naquele mundo se muito dos currículos do que se ministra para preparar um evangelho, um missionário, nós não preparamos para ele penetrar dentro do mundo da cultura política, nem no mundo do desporto. Isso se não dissemos que a política é do diabo. Pois, porque o que nós preparamos são pessoas para ir para a vila. Quem é que vai entrar no palácio de Faraó para lhe dizer deixe o meu povo ir? É verdade. Bem... Quem? Então, a igreja de hoje, ao fazer o seu orçamento, tem que separar dinheiro e não olhar como gasto, mas como investimento, para que as nossas igrejas tenham uma visão mais voltado para as dimensões que existem lá fora. Porque hoje, quando nós ouvimos falar que há um missionário que veio dos Estados Unidos, que há um missionário que veio da Inglaterra, é porque há uma igreja lá do outro lado que separou finanças para suportar aquele missionário que vem com a sua família. Porque os missionários africanos vão sozinhos, mas o missionário do Ocidente, quando vem com a sua família. Então, quem paga a escola para aquelas crianças? É necessário que a igreja de hoje tem que mudar a forma, o modus operandi, para olhar o dinheiro como ferramenta e não olhar como demônio. Eu paro ainda por aqui por enquanto. Glória. Pastor.
Está dá vontade de mandar, dá vontade de tu pedir para continuar, pastor? Obrigada, pastores. Eu vou continuar com o pastor Paulo. Pastor Paulo hoje precisa aqui descodificar algumas coisas. Pastor Paulo, qual deve ser o combustível para estas pessoas que vão? Primeiro, uma das coisas que nós temos que, como o apóstolo disse, né, ele falou muito bem das culturas que ele mencionou de 2 versículos. Mas é necessário nós verificar quem é o missionário que está sendo enviado. Porque pode ser também que a igreja, ao invés de enviar missionário, envia lobo. Ou mercenário. Ou mercenário. Nós estamos a falar que é missionário, afinal ele não é missionário. Ele é lobo, onde ele vai criar desastre. Então, este missionário, antes de ir, qual é o teste que essa pessoa já passou? Já passou pelo fogo? Ele está debaixo de que autoridade? Ele está se auto-enviar ou ele está sendo enviado? Pelo que eu sei, apóstolo Paulo foi enviado, não se auto-enviou. Não, ainda quero parar por aqui para depois continuar. Vamos continuar. Pastor Luís, eu quero aqui perceber o combustível. Qual é o combustível que as pessoas devem ter para a cultura evangelística? Porque há um combustível, há alguma coisa mais forte que as pessoas precisam ter. Então queremos aqui eu vou lhe dar exemplo, vou lhe dar exemplo da forma como eu cresci. Porque às vezes é importante nós dar exemplo de nós. Sim. Para a nova geração perceber. Eu dei a minha vida a Jesus em 1995. E naquele tempo não existia WhatsApp, não existia Facebook, não existia ferramenta. Para nós irmos a alguns seminários para aprender, nós íamos de táxi com o nosso próprio dinheiro. Então o que existia por trás? Era paixão pelo Evangelho. Nós queríamos a todo custo fazer o trabalho do Evangelho sem nos pagar nada. Então nós temos que nos esvaziar de pensar que nós estamos a fazer por notoriedade. E começar a fazer as coisas por paixão. E aí onde está o problema? Porque tem muitas pessoas que estão no campo, não é por paixão, mas é por notoriedade. E a notoriedade é que está a destruir muitos na missão, porque ele depois começa a pensar em concorrência. Nós não estamos a concorrer, nós estamos a trabalhar para destruir o reino das trevas. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Vicente, eu gostava de que aqui pudesse aprofundar. O que é que acontece quando o cristão não compreende a profundidade do seu pecado? Porque estamos aqui a falar de missão, não é? E temos às vezes noção que o missionário não peca. Quando ele não entende a profundidade do seu pecado, o que é que acontece? Bem, uma pessoa que não entende a profundidade do seu pecado, se estiver em pecado, ela está a correr o risco de abortar o seu próprio ministério. Porque eu não acredito que uma pessoa possa conviver ao mesmo tempo com o pecado e com Jesus e a missão. Embora, atenção ao seguinte, há pessoas que pecam e são bons no ofício. Mas uma coisa é o ofício, outra coisa é a comunhão pessoal. Tem pessoas que eles estão autênticos profissionais da igreja, de púlpito, profissionais de ministro, de ministério. Mas algo interessante que algum homem de Deus comentou em tempo é: eu estava num ofício do meu ministério, a fazer o trabalho do ministério, mas eu não estava bem no meu quarto a sós com Deus. Ou seja, eu sabia que quando eu entrava no meu quarto para estar a sós com Deus, eu tinha ali pendentes com Deus. Eu tinha coisas que eu precisava de tratar com Deus. Mas o que eu estou a dizer é: se a tua comunhão pessoal for forte, se a comunhão pessoal, não estou a falar o exercício do ministério no púlpito, pregar, cuidar dos ministérios, tratar dos irmãos, da liderança. Há pessoas que são boas a serem Marta, já está na cozinha, a cozinhar para Jesus. Eu estou a falar do papel de Maria aí aos pés. É difícil estar ali nos pés dele e continuar a conviver com o pecado naturalmente. É antagônico, não tem como ser muito íntimo de Jesus. Não estou a falar do trabalho que Jesus te mandou fazer, de Jesus, e continuar a conviver naturalmente com o pecado. Eu considero isso quase impossível, porque ou Jesus vai te incomodar a respeito do pecado, ou o pecado vai te incomodar a respeito de Jesus. Juntos em alto nível não convivem. Muito obrigado, igreja, era só isso que eu quis dizer. Juntos em alto nível. Então, quando eu vejo um homem que está cauterizado no pecado, eu já entendi. Na comunhão pessoal e na amizade com Jesus está a faltar alguma coisa.
Mesmo ele sendo um grande, até músico, adorador, eu já percebi, esse é um profissional ou até alguém que está ocupado no ofício. E no ofício, o que Deus disse a Moisés? Fala para a rocha. O que Moisés fez? Bateu na rocha. Foi o que Deus lhe falou? Mas saiu água ou não saiu água? Pois, mas depois em off, Deus tratou com ele. Porque uma coisa é em público, outra coisa em off. Muitos em off estão a levar pau de Deus. Você que estão a fugir. Deus está dizendo, não estou contente. Mas em público, está a sair água. Pessoas estão a matar sede. Porque Deus ama as pessoas. Mas não confunde e pense que por causa do dom estar a operar, Ele está a provar tudo o que você está fazendo. Muito obrigado. Amém, amém. Amém, 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 Amém. amém, amém, amém. Eu tenho dito assim, olhando para as Escrituras, todo evangelista, se não amar almas, não é um evangelista. Jesus amou almas. E esse começa por ser o combustível de qualquer homem salvo por Jesus. Amar almas deve ser a chama que arde no coração de um evangelista. Jesus amou almas. Ele pregou para pecadores. Jesus, irmão, ele era o terror até para reis. E eu quero dizer algo aqui nesse lugar. Há uma geração que Deus está a levantar com essa chama de amor por almas. Que não haverá espaço nessa nação para resistir à tua voz. Assim como cidades foram ganhas por Filipe, muitos de vocês ganharão lugares nessa nação onde nunca ninguém pisou. Quando nós entendermos que Jesus é a expressão mais alta do Evangelho, todos nós, irmão, vamos começar a olhar para uma alma como alguém que tem valor. Não é você que se torna um evangelista. A Bíblia diz lá no livro de Efésios 4, que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Todo evangelista com chamado ministerial, nos 5 chamados ministerial, você que está aqui evangelista, você não é inferior ao pastor, você não é inferior ao apóstolo, você não é inferior ao profeta, você não é inferior ao mestre. Mas há algo que eu quero te dizer, todos esses precisam de um pastor. Todo evangelista que quer triunfar no campo missionário ou evangelístico, ele precisa de um pastor. É aqui onde se mede a humildade de um evangelista. Se ele não estiver debaixo de uma unção pastoral, provavelmente você não seja um evangelista. A igreja, ela vai enviar como? Orando. Como é que a igreja vai enviar? Diga, orando e financiando. Todo evangelista, ele precisa de um pastor, ele precisa de um apóstolo, ele precisa de um profeta, ele precisa de um mestre. Assim como a maior autoridade dentro da igreja, e equivocadamente nós vimos pela nossa nação, dá a sensação de que o apóstolo é o que tem mais unção. Não, a maior autoridade na igreja local é o pastor. E todo pastor precisa de um evangelista, todo pastor precisa de um profeta, todo pastor precisa de um mestre, todo pastor precisa de um apóstolo. O que eu quero dizer? Nós somos chamados como corpo de Cristo. E eu vejo, irmão, neste lugar, uma geração que está acima de placas denominacionais. Eu vejo aqui nesse lugar uma geração que tem consciência de corpo de Cristo. E um evangelista, quando tem consciência de corpo de Cristo, irmão, eu quero te dizer, onde ele estiver, a igreja vai financiar, a igreja vai orar, a igreja vai enviar. Não para o campo missionário sem uma instrução e sem uma obra de cobertura espiritual de uma igreja local. Não ande como o vento, você é guiado pelo Espírito. Jesus era evangelista, a maior expressão de evangelista. E ele liberou esse poder para quem? Para mim e você. Provavelmente você está a pensar que vai entrar no campo evangelístico para ganhar muito dinheiro. Provavelmente você está errado. A tua consciência e mentalidade deve ser: eu vou ganhar almas para o Senhor. Irmão, e ganhar dinheiro pode ser uma consequência, mas não a tua prioridade. Deus está levantando na minha nação homens que têm consciência da palavra tal e qual ela diz na sua palavra. Filipe, lá no livro de Atos 8, era um diácono que serviu bem naquela posição. A palavra diácono, irmão, ela dá a ideia de alguém que é um garçom, de alguém que alimenta pessoas num restaurante. Pensa num diácono, pensa num restaurante, alguém servindo.
E aquele homem, ele teve, irmão, uma grande vida de integridade, uma boa reputação. Ele era cheio do Espírito Santo, irmão. E ele é levantado naquela grande perseguição da igreja de Atos. E ele entra numa cidade, irmão, que se chama Samaria. E por causa, irmão, do amor pelas almas, a Bíblia diz que aquela cidade nunca mais foi a mesma. Até feiticeiros tiveram que se converter. Sabe por quê? Porque quando alguém entende a unção evangelística, ele sabe que está conectado com Cristo e ele vai mudar aonde chegar. Amor. Ok. Glória a Deus. Apóstolo, Deus te abençoe. O apóstolo fez um panorama aí das 5 bocas de Deus. Né? Eu vou voltar porque não terminei que eu tinha que dizer algo. Ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Pastor Vicente, há um mundo que a igreja está a deixar para trás. Se nós não penetrar lá, nós vamos ficar a nos queixar. Por que mudaram as leis? Por que mudaram o sistema? Mudaram as leis porque nós não aceitamos entrar dentro do sistema. Nós entregamos a política no diabo. Nós entregamos para eles E ficou mesmo na mão deles. decidir por nós. Nós vamos ficar só na igreja a gritar. E eles é que mudam as leis por nós. Por isso é que eles agora estão acabando nos engolir. Sim. Então eles vão dizer quando é que temos que levantar, quando é que temos que dormir. Eu penso que nós temos que vestir o manto de Moisés. Porque quando Moisés foi enviado numa casa que mandava e governava o mundo. E Moisés, quando entrou ali, foi financiado por aquela casa. Correto? Então, a cultura evangelística também tem a ver com a linguagem evangelística. Nós temos que aprender a língua, temos que chegar na dimensão de aprender a língua dos caldeus para ganhar os caldeus. Porque se nós não falar a linguagem deles, como é que eles vão perceber aquilo que nós queremos transmitir? Há um mundo em que, para fazer as coisas, você tem que entender a linguagem deles. Se nós ignorar isto, nós não vamos conseguir ganhar o mundo para Cristo. Pastor, muito obrigada, Pastor Paulo. Para fecharmos mesmo, estamos em cima do tempo. Eu gostava que nos deixassem aqui alguma orientação, porque, na verdade, essa é uma conversa que nós vamos ter ao longo dos tempos. Isso para os alunos da VPN, isso para os seguidores, para os cristãos, para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, acompanhar este congresso, para as pessoas que vão ver futuramente também pelas redes sociais. Então eu gostava que cada um de vocês... Considerações finais, né? Sim, deixasse aqui orientações. Não vamos aqui dizer considerações finais, porque ainda há muita coisa para se dizer e eu já estou a sentir o olhar do Denilson a falar-me do tempo. Por favor, pastores. Pastor Luís. Eu posso terminar? Eu usurpei aqui a posição do pastor Jorge Batista, né? Ele está aí sentado. Olha, eu vou terminar com o seguinte texto. Eu vi esse texto e isso interessou-me muito. Todo ímpio, ele tem um resquício de Deus. Ele é imagem e semelhança de Deus. E esse resquício de Deus, ele está contaminado, o que o torna morto espiritualmente, separado de Deus. E assim como diz o poeta, o seu espírito tem um vazio do tamanho de Deus. E sabe quem vai tapar esse vazio no meio do coração do homem sem Deus? Eu e você, com a palavra do Evangelho. Ok. Irmãos, quando temos um congresso e um despertamento missionário por intermédio da VPN com o slogan até que se torne cultura, eu acho que todos nós, como filhos de Deus e cristãos, devemos refletir. O que é que levou, por exemplo, não é, o visionário, o líder e a própria VPN em si, como agência missionária, trazer um slogan como até que se torne cultura? É porque é fruto de uma observação. E não devia ser algo que devia estar a ser despertado. Nós devíamos estar a discutir aqui como podermos ser mais eficazes na nossa cultura. E não falar até que se torne cultura. Se a VPN diz até que se torne cultura, é porque a VPN, e eu também particularmente, tenho reparado que alguma coisa não tem estado aqui a ser mantida a nível da igreja. Então, quando esse slogan foi lançado, eu entendi isso um despertamento para a nação. Num país, por exemplo, onde a presença da testemunha de Jeová na rua é maior que a presença de qualquer outra denominação
Presença, falo presença na rua mesmo, abordar pessoas. Isso já pode dizer, por exemplo, quando falamos de Luanda, já pode dizer muito sobre as igrejas em Luanda. Isso diz muito até sobre a nossa disposição em nos afirmarmos de facto como quê? Como igreja. Vou terminar com o pensamento de um grande evangelista. A igreja que não busca o perdido se encontra perdida. Reinhard Bonk, muito obrigado. Obrigada, pastor Vicente. Muito obrigado. Pastor Vamos Paulo, resgatar para esse fechar. valor. Para fechar. Eu quero ler um provérbio que, para chamar a nossa atenção, que é o seguinte: o macaco não diz estou cansado de saltar de galho a galho, porque em cada galho que ele salta encontra banana ou outro tipo de fruta. Portanto, quando estás a fazer o trabalho de Deus, se de facto foste enviado, nunca deverás dizer estou cansado. Ainda temos muito trabalho para frente. Quem está a dizer que estou cansado é porque não foi chamado para essa grande tarefa. Pastor Paulo, muito obrigada por este provérbio. Pastor Luís, Pastor Vicente. A VPN, na verdade, eu quero agradecer na pessoa do Danielson Agostinho. Obrigada, Pastor Luís, foi um prazer. Pastor Paulo. Agradecer o Danielson, ao professor Amarildo. Muito obrigada pelo convite e está a ser uma bênção. Pastor Emanuel, se me deixares com o microfone, eu vou falar até às 17. Muito obrigada. Yeah.